Você já teve a sensação de que não pertence completamente a este mundo? Como se estivesse vivendo aqui, mas algo dentro de você dissesse que há algo errado, que há algo fora do lugar. Muitas pessoas carregam essa sensação desde a infância, uma estranha impressão de ser diferente, de observar o mundo de fora, como se não se encaixasse completamente nas regras da sociedade. Mas será que isso significa que há algo errado com você? Ou será que essa sensação revela algo muito mais profundo sobre a mente humana? Neste vídeo, vamos explorar o que a psicanálise tem a dizer sobre esse sentimento e por que talvez essa sensação seja mais comum do que você imagina. A sensação de não pertencer ao mundo. Uma leitura psicanalítica do sentimento de ser diferente. Existe uma experiência que muitas pessoas carregam em silêncio. Uma sensação difícil de explicar, mas muito fácil de sentir. É aquela impressão de que você está no mundo, mas não exatamente em casa nele. Você olha ao redor e percebe que as pessoas parecem seguir um roteiro invisível. Trabalham, competem, consomem, buscam reconhecimento, repetem padrões sociais quase automáticos. E dentro de você, nasce uma pergunta incômoda. Será que só eu sinto que algo está fora do lugar? Algumas pessoas descrevem isso como uma nostalgia profunda, uma saudade sem objeto, uma sensação de deslocamento existencial. No campo espiritualista, essa experiência costuma receber uma explicação quase poética. A ideia de que certas almas vieram de outros planos ou mundos mais evoluídos. É uma narrativa bonita, mas a psicanálise segue outro caminho. E, curiosamente, esse caminho é ainda mais profundo. O mal-estar de existir. Para Sigmund Freud, fundador da psicanálise, o sofrimento humano não é um acidente da vida. Ele é parte da própria estrutura da civilização. Freud escreveu um livro fundamental chamado O Mal-Estar na Civilização, onde ele explica algo bastante duro de aceitar. Para que a sociedade exista, precisamos abrir mão de muitos desejos. Somos obrigados a reprimir impulsos, controlar a agressividade, limitar prazer e aceitar regras sociais. Sem isso, a convivência seria impossível. Mas existe um preço. Quando a cultura nos exige renúncia, ela também produz sofrimento. O sujeito começa a viver dividido entre duas forças. De um lado, seus desejos. Do outro, as exigências da realidade. Esse conflito permanente gera algo que Freud chamou de mal-estar estrutural. Ou seja, sentir-se deslocado não significa necessariamente que algo está errado com você. Significa que você está vivendo uma condição humana básica. O sujeito nunca está completamente em casa no mundo. Freud percebeu algo muito interessante ao ouvir seus pacientes. Mesmo pessoas que aparentemente tinham tudo, estabilidade, família, trabalho, reconhecimento, ainda assim sentiam uma espécie de vazio. Algo sempre faltava, algo sempre escapava. A felicidade completa parecia impossível. Isso levou Freud a uma conclusão radical. A civilização não foi feita para nos tornar plenamente felizes. Ela foi feita para tornar a vida coletiva possível. Portanto, existe uma tensão inevitável entre o indivíduo e o mundo. Essa tensão gera exatamente aquela sensação que muitos descrevem como não pertencimento, deslocamento, estranhamento existencial. Não porque você veio de outro planeta, mas porque ninguém pertence completamente ao mundo que construiu. Lacan e a descoberta do sujeito dividido. Algumas décadas depois, o psicanalista francês Jacques Lacan aprofundou ainda mais essa ideia. Lacan afirma algo provocador. O ser humano não é um sujeito inteiro, ele é um sujeito dividido. Isso significa que existe sempre uma distância entre três coisas: quem acreditamos ser, quem os outros percebem e quem realmente somos no nível inconsciente. Essa divisão acontece porque o sujeito nasce dentro da linguagem.
Antes mesmo de falar, já estamos imersos em palavras, expectativas e significados criados pelos outros. Recebemos um nome, recebemos uma história, recebemos projeções, e pouco a pouco vamos tentando nos reconhecer dentro dessa rede simbólica. Mas esse processo nunca se completa totalmente. Sempre sobra um resto. Uma parte de nós permanece enigmática, estranha, impossível de capturar. E é justamente daí que nasce a sensação de ser estrangeiro de si mesmo. O inconsciente, o lugar onde não somos donos de nós mesmos. Uma das descobertas mais perturbadoras da psicanálise é que o sujeito não controla completamente sua própria mente. Existe algo que pensa em nós, algo que deseja em nós, algo que fala através de nós. Esse algo é o inconsciente. Freud percebeu que sonhos, lapsos de linguagem, atos falhos e sintomas revelam desejos que não reconhecemos conscientemente. Lacan formulou isso de maneira elegante. O inconsciente é estruturado como uma linguagem. Ou seja, somos atravessados por significantes que não dominamos. É por isso que muitas vezes sentimos coisas que não sabemos explicar. Tristeza sem causa clara, angústia sem motivo aparente, saudade de algo que não sabemos nomear. A psicanálise escuta essas experiências não como sinais sobrenaturais, mas como expressões do inconsciente. A nostalgia da unidade perdida. Existe um momento muito importante no início da vida. Quando nascemos, ainda não existe uma separação clara entre o bebê e o mundo. O bebê vive uma experiência de fusão com a mãe. Nesse estágio inicial, não há fronteiras definidas entre eu, outro, realidade. Aos poucos, essa fusão se rompe. A criança percebe que não é a mãe, percebe que existe separação, percebe que o desejo nem sempre é satisfeito. Esse processo é fundamental para o desenvolvimento psíquico, mas ele deixa uma marca. Uma espécie de nostalgia inconsciente da unidade perdida. Durante toda a vida, o sujeito tenta reencontrar algo que se perdeu nesse momento primordial. Essa busca aparece em muitas formas: no amor, na arte, na religião, na espiritualidade, na busca por sentido. E também na sensação de que existe um lugar onde finalmente nos sentiríamos completos. O problema das explicações místicas. Narrativas espirituais costumam oferecer respostas muito sedutoras para esse sentimento. Elas dizem algo como: você não pertence a este mundo. Sua alma veio de outra dimensão. Você é diferente das outras pessoas. Essas explicações têm um apelo psicológico forte. Elas transformam a sensação de inadequação em algo especial. Mas a psicanálise observa esse fenômeno com cuidado, porque em alguns casos, essas narrativas podem funcionar como defesas psíquicas, defesas contra uma verdade difícil. Não existe lugar onde o sujeito se encaixe perfeitamente. A incompletude não é um erro, ela é parte da estrutura humana. O desejo nasce da falta. Lacan introduziu um conceito central para entender isso: a falta. O sujeito humano é constituído por uma falta fundamental. Sempre existe algo que não temos, algo que buscamos, algo que imaginamos que nos tornaria completos. Esse objeto imaginário é chamado por Lacan de objeto A. Ele representa aquilo que acreditamos que nos tornaria completos. Mas aqui está o ponto essencial. Esse objeto nunca é plenamente alcançado, porque o desejo humano não busca simplesmente satisfazer necessidades. Ele busca manter o movimento do desejo. Se a falta desaparecer, o desejo também desapareceria, e sem desejo não existe sujeito. O sentimento de diferença. Algumas pessoas sentem essa estrutura de forma mais intensa. Elas percebem cedo que não se encaixam completamente nas expectativas sociais. Podem sentir maior sensibilidade emocional, questionamento constante da realidade
inquietação existencial, dificuldade em aceitar normas sem sentido. Em vez de interpretar isso como algo sobrenatural, a psicanálise vê aí um sujeito que entrou em contato mais diretamente com a pergunta fundamental da existência. A pergunta que muitas vezes a sociedade tenta evitar: quem sou eu? O trabalho da psicanálise. A análise não tenta eliminar a falta. Ela também não promete felicidade completa. O objetivo da psicanálise é outro. Ela ajuda o sujeito a reconhecer seus desejos, entender seus conflitos, abandonar fantasias de completude, assumir sua singularidade. Quando o sujeito deixa de buscar um lugar perfeito onde finalmente pertenceria, algo curioso acontece. Ele começa a criar seu próprio lugar no mundo. Habitar a própria falta. Talvez a maior contribuição da psicanálise seja esta: a vida não precisa ser resolvida para ser vivida. O sujeito não precisa encontrar respostas finais para existir com sentido. A incompletude não é um defeito da vida. Ela é o que torna possível o amor, a criação, a curiosidade, o pensamento, o desejo. Se estivéssemos completos, nada nos moveria, nada nos faria buscar, nada nos faria criar. A pergunta final. Então, talvez a questão não seja: de onde veio a minha alma? A pergunta mais interessante pode ser outra: o que faço com essa falta que me constitui? É nesse espaço entre o que somos e o que buscamos que a vida realmente acontece. Talvez a sensação de não pertencer a este mundo não seja um erro da sua vida. Talvez seja apenas o sinal de que você começou a fazer perguntas que muitas pessoas ainda não tiveram coragem de fazer. A psicanálise nos lembra de algo muito importante. O ser humano nunca está completamente em casa no mundo. Sempre existe uma falta, um vazio, uma pergunta que permanece aberta. Mas é exatamente essa falta que nos move. É ela que faz nascer o pensamento, a arte, a filosofia e até o desejo de entender quem realmente somos. Então, se em algum momento da sua vida você sentiu que não se encaixava completamente, talvez isso não signifique que você está perdido. Talvez signifique apenas que você começou a olhar para a existência com mais profundidade. E se essa reflexão fez sentido para você, eu te convido a continuar essa jornada comigo. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com alguém que também já se sentiu assim. E deixe aqui nos comentários: você já teve a sensação de não pertencer a este mundo? Porque muitas vezes a pergunta que parece mais solitária é justamente aquela que conecta mais pessoas. Nos vemos no próximo vídeo.